Olá meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ranking japonês do ano de 2022 de molinetes. E aí pessoal, bom, esse vídeo, assim como os do último ano, certamente atraiu muita atenção de todos vocês e por isso, e também por solicitação de muitos de vocês, nós estamos voltando e acompanhando esse ranking japonês, tanto de molinetes quanto de carretilhas. Hoje nós vamos falar sobre os molinetes. Antes de a gente começar a falar sobre os resultados e sobre quem se classificou melhor, quem são as 10 melhores carretilhas, os 10 melhores molinetes, é importante pontuar para vocês que essa pesquisa foi feita por uma revista chamada Lure Magazine do Japão, que é uma das mais conceituadas no Japão, e essa pesquisa é feita não só com repórteres, com pescadores profissionais, com assinantes da revista e não assinantes, eventualmente, que podem acessar o site lá da revista e fazer aquela votação. Vamos ter também, obviamente, 2023 logo no horizonte. Mas 2022 nós temos um cenário muito interessante nos molinetes e eu vou apresentar agora para vocês. Na 10ª colocação nós temos a Daiwa Caudia FC. Esse molinete é um molinete de meio de linha, se você considerar. Não é, aqui no Brasil nós não temos esse molinete e muitos dos molinetes que vocês vão ver nessa listagem hoje não são comercializados no Brasil, são específicos para o mercado japonês, mas eles nos servem de base, se você pesquisar um pouco sobre esses equipamentos e o que eles têm, para uma tendência do que se utiliza muito lá. A gente sabe que obviamente a pesca em água salgada é fortíssima no Japão, mas também o cenário de bass é muito importante lá. E muitos dos molinetes que vão aparecer aqui hoje nós não só temos aqui no Brasil também, como indicam uma tendência de se usar equipamentos mais leves e, claro, com toda a tecnologia que estiver disponível para cada um dos fabricantes. Vocês vão ver, novamente, que os fabricantes dessas listas se resumem a dois, Daiwa e Shimano. Sem muita surpresa aqui, porque se a gente considerar que realmente como fabricantes em qualidade, em valor agregado, essas duas marcas realmente dominam esse mercado. Não desfazendo todas as outras marcas que existem, mas são as duas marcas de mais renome e que certamente investem mais e que acabam no gosto do cliente aparecendo mais. Certamente aqui no Brasil talvez não fosse diferente. Um molinete que tem entre 180 e 230 gramas, considerando os diferentes tamanhos. As pesquisas que vocês vão ver aqui de valores são referências, tá pessoal? Então eu vou botar aqui embaixo o valor deles, vou botar também, reforçar o peso que nós estamos falando e falar um pouquinho deles. Esse molinete é um molinete intermediário, tá? E se eu fosse classificar ele, e aí na minha opinião, seria realmente uma linha intermediária e numa tabela de 0 a 10 ou de 1 a 10 em conjunto, eu classificaria entre 5 e 6 esse molinete pelo que ele entrega e pelo valor dele também. Na 9ª colocação, um conhecido nosso, o molinete Stradic da Shimano. Um molinete super conhecido por nós, com peso geralmente entre 185 e 220, 230 gramas. É um molinete que você pode encontrar naqueles sites chineses ainda por preços mais acessíveis, ainda que hoje em dia está mais difícil comprar nesses canais, dada a tributação que começou a ser mais enforçada, mas ainda é possível comprar nesses canais e muitos de vocês certamente o têm. O Stradic é um molinete que até eu tenho também esse molinete e acho ele fantástico. Custo-benefício dele eu acho que é bem ajustado, ainda que também, novamente, seja um molinete intermediário para mais. Então a classificação dele para mim seria de
de 6 a 7, uma tabela até 10 sendo o melhor da marca. Eu ficaria ali entre 6 e 7 na minha opinião. É um molinete muito bem construído, é um molinete que resiste muito bem e é super leve na comparação com eventuais concorrentes e um ótimo conjunto, tá? Os preços eu já coloquei aqui para vocês estão vendo que tem uma variação grande, porque exatamente muitos vocês vão ver aqui, a gente pode comprar da China ou de lojas aqui no Brasil, sempre vai ter a questão da garantia e outras coisas que você pode utilizar se necessário. Em oitavo lugar, outro molinete da Daiwa, o Exist. Daiwa Exist, ou Exist. Esse molinete é o topo de linha, um dos topos de linha da Daiwa, tá? É muito, muito bem acabado. Já tive a oportunidade de pescar com um deles, embora não o tenha comigo. É um molinete bem caro aqui no Brasil, bem caro, como vocês estão vendo. Extremamente leve na construção dele, de 155 a 200 gramas, quer dizer, ele é muito leve. A construção dele é fantástica, extremamente sólido como conjunto, e na pontuação eu boto ele facilmente entre 8 e 9, e aqui eu já vou antecipar para vocês que eu não vou dar 10 para nenhum desses melhores molinetes, o que aparecer aqui, porque eu acho que sempre é bom a gente deixar uma margenzinha, porque daqui a pouco surge uma coisa nova no mercado que a gente não conhece. Mas é um excelente molinete, e é o topo de linha da Daiwa hoje no mercado, o Daiwa Exist em oitava posição. Em sétimo lugar, daí mostrando um pouco mais da variedade das rotações, que não necessariamente é entre preço e a qualidade construtiva, mas o conjunto da obra, preço, boa construção é óbvio, mas não necessariamente o topo de linha. Nós temos um Twin Power da Shimano aparecendo aqui na honrosa sétima posição. Ele já é um pouco mais pesado, entre 180 e 260 gramas. Claro que 260 você imagina aquele tamanho 6.000, 5.000, 6.000, ou seja, uma pescaria bem mais pesada. E o Twin Power, o foco dele como construção é a pesca em mar, é a pesca, uma pesca mais média pesada, e está se vendendo muito lá, e aqui também no Brasil já tem disponível ele há algum tempo. E é um equipamento fantástico pelo que ele entrega e pelo valor também, que embora não seja um valor acessível totalmente, é um Shimano, ele é muito bem aceito e está sendo cada vez mais comum encontrar ele na beira da praia, em equipamentos bem equilibrados. Numa questão de pontuação de novo minha, e como esse molinete se parece frente à linha da Shimano, eu botaria ele entre 7 e 8, o que é, na minha opinião, realmente acima da média e um molinete já de ponta dentro da linha da Shimano. Na sexta colocação, um molinete de mercado japonês que não temos aqui no Brasil e que eu tive que pesquisar um pouquinho mais os preços, talvez até naqueles sites chineses seja possível consegui-lo aqui, é o Shimano Complex XR. Esse molinete em específico, ele é feito para o mercado de pesca do Black Bass no Japão. Ele é focado para esse, tanto que os tamanhos dele são pequenos, 1.000, 2.000 e 2.500. Tá? Ele tem, são dois, eu acho que são só 3 tamanhos desse molinete, se alguém quiser me corrigir aqui, mas é um molinete que extremamente focado, muito bem construído, e na pontuação que eu daria para ele, ele fica entre 8 e 9, ou seja, é muito bom, ainda que ele já tem um preço um pouquinho mais acessível, mas ele é construído acima do Stradin, por exemplo, e similar a um Vanford. Hoje em dia que nós vamos obviamente falar de Vanford nessa lista ainda, para quem já conhece essa linha do molinete. O peso dele é entre 155 e 175 gramas, exatamente porque são poucos modelos. Quinta colocação, outro molinete da Shimano, o Shimano Ultegra, um molinete que é bem conhecido nosso aqui, se consegue facilmente aqui no Brasil, com os preços médios para um molinete, já é, claro, é um Shimano, médio na linha deles também, em classificação inclusive própria deles, por precificação você pode ver também, e é um molinete de bom peso, 160 gramas, o de entrada até 285 gramas, então
pode ser o que seria o maior, né? Certamente é um 6.000, 5.000, 6.000, bem pesado para pesca pesada, mas esse molinete é super versátil, não é um molinete dos mais caros, como falei, mas é um molinete que vale o quanto pesa, e também classificaria ele aí, a pontuação dele talvez entre os 5 e 6, construtivamente, obviamente ele é bem construído, mas ele é pesado, ele não é dos mais leves ao que se propõe, mas é um excelente equipamento também, Shimano, e está na lista japonesa, 5ª colocação. Na 4ª colocação, um bem conhecido nosso, que é o Shimano Vanford. Esse sim é um molinete que realmente ele entrou para ser superior ao Stradic, que ainda existe hoje. A gente ainda tem o Stradic, que é aquele, ele ficou só um modelo cromado. Nós tínhamos o Stradic um vermelhinho, com um tom vermelho assim, e o Stradic cromado, que entrou há poucos anos agora. Então o Stradic segue na linha e entrou o Vanford, que exatamente chegou com uma outra proposta mais leve, ou seja, ele sai de 150 gramas até 230 gramas, o peso dele. Os valores já são valores um pouco mais salgados na comparação, mas é um molinete extremamente bem construído, é um molinete que faz jus à posição que ele está nesse ranking, e certamente se fôssemos fazer, infelizmente não fizemos aqui, mas se fôssemos fazer uma pesquisa no Brasil, ele estaria muito bem colocado também, porque ele é um excelente equipamento. Então o Vanford entrou, a comparação dele com o Stradic, que na minha opinião, como eu já comentei com vocês, ele entrou para empurrar o Stradic um pouquinho para baixo, e ele entrou nesse espaço entre os top de linha da Shimano e os medianos, ou os bons de linha, e o Vanford entrou aí, na minha opinião, também uma pontuação entre 7 e 8 até 10, então eu considero um excelente equipamento, e tá aí, tá na 4ª colocação de uma lista bem forte. Aqui na 3ª colocação nós vamos ter uma Daiwa, novamente, agora voltou a Daiwa, com a Daiwa Rubias, que é uma linha também que nós não temos no Brasil. Vocês estão vendo a foto aí, é um equipamento que parece ser muito bom, e não à toa está nessa posição. Lembre-se, essa posição não é necessariamente esse voto que foi feito, essa votação, não leva em consideração somente valor e componentes, mas é o conjunto, né? E claro que, por exemplo, os profissionais que lá votaram, e eu tive a oportunidade de ler também um pouco esse texto para entender um pouco dessa votação, considera fatores de mercadológicos, fatores realmente de resistência, durabilidade em teste, usabilidade e tudo isso. Então, claro que qualquer um desses 10 molinetes dessa lista são excelentes, mas você vai chegando agora nos top 3, então, embora não conheça esse aparelho, esse equipamento, não conheço esse equipamento, posso imaginar que está em frente do Vanford, então acho que é um equipamento que deve ser muito, muito bem construído. Por eu não conhecer exatamente ele, é fácil botar ele entre o 7 e 8 também, seria um concorrente de um Vanford. O peso dele, ele é extremamente leve também, 150 a 215 gramas, então ele está bem combatendo ao Vanford, e deve ser um equipamento muito bom. Na 2ª colocação, e um concorrente lá daquele Daiwa Exist, que a gente falou agora há pouco também, está o Shimano Stella. Esse era fácil de estar aqui, o ano passado também estava bem colocado. O Shimano Stella é um molinete leve, bem construído, caríssimo aqui no Brasil, muito caro, tanto que é muito raro ver ele aqui com algum pescador, porque é um equipamento de investimento alto. Não tive a oportunidade de utilizá-lo, já vi em lojas, já pude ver, mas como equipamento, as informações e o que se tem dele realmente é o topo de linha da Shimano para os molinetes, e essa foto que vocês já viram aí é um equipamento muito bonito, e não surpreende, ele está em 2º colocado, de 165 a 260 gramas, ou seja, já demonstra que tem aí um leque maior de opções quanto à capacidade de linha. Então certamente sai do tamanho 1000 e vai talvez até uns 6000, e aqui eu vou escrever para vocês exatamente a numeração da disponibilidade desse molinete,
E é um molinete caro, é um molinete que no Brasil realmente é um preço estratosférico, mas quem pode comprar, e às vezes você não está focado em ter muitos equipamentos, que é só um e quer ter o melhor, esse é o molinete para ir, na minha modesta opinião, ainda que temos ainda para falar o primeiro colocado. E na pontuação, Maurício, Fishing Bass Brasil, desse molinete, obviamente o Stella tá de 9, de 8 a 9. O primeiro colocado, um molinete da Shimano também, e esse, para você ver que não é necessariamente preço ou tecnologia empregada, mas é um conjunto muito bom mesmo. Em primeiro lugar, e um pouquinho acima de um Vanford, hoje aqui no Brasil, ainda que já consigamos comprar aqui também, é o molinete da Shimano, o Vanquish. Esse molinete, que é um preço já um pouco mais salgado, ele se parece muito com o Vanford, mas ele tem um pouco menos de peso, ele consegue ser mais leve ainda que o Vanford, 145 gramas no menor tamanho, vai até 220 gramas, ou seja, tem uma gama razoável de tamanhos, possivelmente vai de 1.000 a 4.000, o tamanho, capacidade de linha, e certamente é um molinete que eu tenho que classificar com entre 7 e 8, minha pontuação que eu estou criando aqui para acompanhar essas votações, e é certamente muito bem colocado. Está em primeiro lá no Japão, foi votado por essa revista como o melhor molinete 2022 do mercado japonês para os leitores da revista Lure Magazine. Bom, pessoal, molinete, assim como carretilha, é um assunto que todo mundo tem seu preferido. Vocês vão ver também nas carretilhas a repetição de Daiwa e Shimano. A gente termina não escapando desses dois, como são os dois fabricantes principais hoje em qualidade e valor de produto agregado. Então é muito legal ver que muitos desses molinetes que estão aqui estavam também no ano passado e que se mantêm. Vocês vão ver também que são modelos às vezes que já tem 3, 4, 5 anos de mercado e se mantém no topo pela qualidade construtiva deles e pelo que eles entregam. Então sempre na hora da gente pensar se a gente quer investir um pouquinho mais, essa lista pode ser um guia bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e a gente possa continuar se encontrando por aqui. Meu grande abraço, fiquem com Deus.